Felipe, você consegue fazer uma oração para a gente? Está nos ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Quero que você ore em especial pela vida do Daniel, que está aí com a gente. Estamos Beleza, muito felizes pela presença dele. beleza. Vocês estão me Obrigada. vendo também ou não? Não entendi? Vocês estão me vendo também ou não? Deixa eu ver. Não Espero que não. mais. Obrigado. Não mais. Então tá bom, vou fazer uma oração então. Tá. Ó, Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu e nos concedeu, Pai, acordar, ó Pai, e ter essa aula conjunto com os nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, que o Senhor nos instrua na Tua palavra e que nós possamos mesmo, Pai, entender, ó Pai, qual é o principal propósito do Senhor para nós nesse momento, Pai, dessa aula. Em nome de Jesus, ó Deus. Deus, em especial, pedimos pela vida do Daniel, Pai, que está conosco nesse dia, Pai, nesta aula. Agradecemos a Ti, Pai, pela bênção, pela graça, Pai, do Daniel no meio nosso, Pai. Amém. Sabemos que nesse momento, virtualmente, mas que muito em breve estaremos todos juntos, Pai, Amém. podendo estar compartilhando desse momento pessoalmente, Pai. Amém. Fica com cada um de nós, Pai, e que o Senhor instrua, Pai, o professor de hoje, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e que eu te peço. Amém. Amém. Você não tem muita opção, Felipe. É professora mesmo, tá? Tudo bem. Bom, vamos lá, pessoal. É muito ruim quando a gente dá aula, porque eu só vejo a mim e o slide. Então, se vocês quiserem participar, acena aí para Carol, manda no chat, ou então vocês podem desmutar e começar a falar que a gente pode me interromper para poder participar da aula. A gente então vai hoje, eu falei a 12ª lição, mas não é, gente, é a 11ª. Porque todo presbiteriano está acostumado a ter 13 lições, e essa revista ela tem 12. Então, veio faltando uma aí, depois o pastor vai abrir uma reclamação lá com a editora. Mas hoje é a 11ª lição, a penúltima lição da revista, que a gente está falando então sobre religiões. E depois a gente começa com a nova revista, que foi distribuída aí para vocês. Eu tenho algumas aqui ainda, mas a Carol vai tentar escanear a revista e passar para quem quiser também online, tá? Mas a gente vai trabalhar, enquanto estivermos online, a gente vai tentar trabalhar de forma com PowerPoint, que eu acho que ajuda, né, e torna mais visual. Vamos então falar sobre reencarnação. Alguns textos bíblicos eu trouxe no slide, embora eu não goste desse tipo de coisa, porque eu acho que o crente, ele tem que manusear a palavra de Deus. Mas, como o nosso tempo é curto e a nossa aula ela demanda um certo tempo para a gente poder entender algumas coisas, a gente vai ler. Também vamos ler alguns textos na Bíblia, mas aí eu vou comentando com vocês para vocês abrirem. Mas estejam com a Bíblia, estejam com a revista, até para que se vocês queiram participar, se vem alguma coisa que eu pulei, por favor, podem me interromper. Então, lá em Hebreus 9, 27, esse é o texto base da revista, né? O texto base da lição de hoje. Fala assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Esse é o texto base da lição. A gente vai aprender então por que o autor trouxe esse texto. Então, o que é a reencarnação? Deixa eu passar o slide aqui. Aí, olha, a palavra reencarnação nada mais é que realmente entrar na carne novamente. É uma coisa que a gente já entende, né? Essa palavra não é tão desconhecida para nós. A reencarnação, então, é uma crença que muitas religiões, até me assustou a quantidade de religiões que são adeptas à reencarnação. Muitas religiões, elas acreditam na reencarnação, ou seja, na crença de que todo ser humano ou todo ser vivo, ou seja, cachorro, ele continua a existir após a morte. Isso também, né, nós continuamos a existir após a morte, só que a diferença é que nós temos vida e vida em abundância. Ao contrário deles, eles acreditam então que depois da morte, após a morte, esse aspecto continua a ser alma, mente ou consciência, ou algo transcendente. Então, eles acreditam que se renascem num ciclo de existência interconectado. Ou seja, é um ciclo, né? Eu coloquei até aqui para ficar um pouco mais visual para vocês. Segunda reencarnação, nascemos, evoluímos, eu coloquei evoluímos ou não, porque em alguns casos não há evolução, e aí que muitos acreditam que podem vir como um cachorro, como uma planta, assim como o pastor colocou no grupo lá esses dias. Então morremos. Só que aí, quando morremos, passamos novamente pelo nascimento, pela evolução
e pela morte. Para quem acredita em reencarnação, essa vida, esse momento, o que nós estamos vivendo hoje seria uma evolução. Então, nesse momento, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu sou é um momento de evolução. Se eu evoluo, eu vou morrer e vou voltar de uma forma melhor, evoluído. Se eu não evoluir nesse período, no caso, para nós, eles vendo nós não estamos evoluindo, porque a gente não crê não está nessa crença. Então, quando nós morrermos, a gente volta de uma forma menor do que nós estamos hoje. Então, houve um retrocesso. E aí tem 3 aspectos que eu gostaria de conversar com vocês. Talvez eu esteja até já indo um pouco para a conclusão, mas são 3 aspectos que eu, estudando a lição, me fez refletir. 3 não, gente, desculpa, são 4. E aspecto sobre esse ciclo, então. Ficou claro para vocês que, para os reencarnacionalistas, a gente vive, então, esse ciclo de vida. Nós nascemos, nós evoluímos, em alguns casos não, e nós morremos. Mas pensando dessa forma, pensando como os reencarnacionalistas nesse ciclo, nós cristãos acreditamos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que então nós possamos alcançar a graça de Cristo, ou a graça de Cristo nos alcançar, e nós então podemos estar conectados a Deus e podemos então ter uma vida santa e morrermos e morar com Deus, né? Porém, nesse caso, se a gente vive um ciclo, nós não precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu não sei se vocês concordam comigo, essa é uma visão minha, tá, gente? Não tá na revista e não encontrei nenhum texto que eu tenha lido. O chat aqui. A Ana Paula quer falar das experiências dela. A gente vai abrir ao final, tá? Para vocês falarem sobre as suas experiências de vidas passadas. Eu vou abrir também para essa orquídea que está aqui na minha sala. Talvez ela também tenha alguma experiência para nos contar. Mas, enfim. Então, nós não precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por que nos arrependermos? Eu pulei um slide aqui. Mas, enfim. Por que nos arrependermos, então, se a gente vive nesse ciclo? Para que eu vou me arrepender do meu pecado, sendo que, na verdade, se eu chego no final da vida e eu me arrependo do meu pecado, não vai adiantar de nada, porque, na verdade, eu não evoluí. Então, não existe perdão. Na verdade, eu vou morrer e eu vou voltar de uma forma menor, uma forma menos evoluída. Talvez como uma planta, talvez como um animal, ou talvez como um mendigo, ou talvez com algum membro do meu corpo, sem algum membro do meu corpo, ou com uma doença, enfim. Nossa existência é limitada a isso aqui nesta Terra. Gente, estudando um pouco sobre reencarnação, eu fico me perguntando por quê? Quem saiu com essa história? Da onde saiu isso? Por quê? Porque as pessoas, elas tentam encontrar um porquê das coisas, assim como eu. Porém, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente procura os porquês da vida na palavra de Deus. Mas muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam buscando uns porquês e acabam criando certas coisas. A gente vai ver uma frase de Freud no final da aula que vocês vão entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Mas então as pessoas acabam criando coisas mirabolantes, como a reencarnação para que elas possam se autossatisfazer, para que elas pensem assim, eu faço bem, eu tenho direito a voltar melhor. Então, isso é criado, o próprio homem cria isso para sua própria, digamos assim, para que ele se conforte. Porém, como que eu posso me confortar sabendo que a vida é isso aqui? Eu não sei vocês, mas eu me confortar com um mundo cheio de doença, com uma pandemia, com guerra, com gente matando gente, é isso que eu quero para minha existência? É isso? É essa atmosfera? É esse mundo que eu quero para minha vida? Eu não sei vocês, mas eu não quero isso para mim. É por isso que a gente busca Deus, por isso que Deus nos elegeu, para que a nossa vida não seja isso daqui. Porém, para os reencarnacionalistas, a vida é isso aqui, porque eu vou morrer, daqui a pouco eu volto e eu estou no mesmo mundo, com os mesmos problemas, porque por mais rico que a pessoa seja, por mais evoluído na mente deles que a pessoa seja,
ainda é deste mundo, ainda enfrenta doença, ainda enfrenta dor, ainda enfrenta problemas. Então, é muito triste saber que pessoas acreditam que o nosso mundo, que a nossa vida é isso aqui, ao meu ver. Então, ao mesmo tempo que eles trouxeram uma visão de conforto para eles, de pensar assim, não, eu tenho que fazer o bem porque eu vou morrer e eu vou vir melhor. Então, assim, é uma forma de se confortar. Eu também penso que tipo de conforto é esse? Que eu vou sempre viver esse ciclo e eu sempre vou ter que buscar ser melhor e ainda assim não me satisfazer, ainda assim não ser perfeito, porque quando Jesus voltar para nos buscar, nós seremos perfeitos, santificados. E é essa a nossa esperança. Então, assim, é muito mais fácil acreditar na nossa fé, na nossa esperança, ao meu ver, do que acreditar na reencarnação. Mas isso é muito acreditado pelo mundo. Existem muitas religiões que acreditam nisso, que se confortam com esse tipo de crença. Outro ponto que eu vi, gente, eu tô sendo rápida porque eu criei um além, uma aspas aí na nossa aula e ainda tem a aula para seguir. Pare e pensem comigo. Eles acreditam muito que se você na vida passada sofreu de foi uma pessoa má, se você, enfim, não evoluiu, como eles dizem, você pode voltar ou como um animal, ou como uma planta, ou como uma pessoa deficiente, por exemplo. Então, se for pensar, gente, para que a ciência busca tanta acessibilidade, né? Os meninos aí de engenharia sabem do que eu estou falando, tanto que se é estudado acessibilidade, o quanto aí a igreja investiu no banheiro lá para tornar um banheiro acessível, porque a gente não sabe se amanhã teremos algum membro que possa precisar usar um banheiro que tenha acessibilidade, o quanto as pessoas se preocupam com a acessibilidade, o quanto a ciência se preocupa em buscar medicamento, em buscar as coisas para poder tornar a vida dessas pessoas melhor. Então, para quê? Falem para mim, para que eu vou ajudar, por exemplo, um mendigo, que não seria uma deficiência física, mas, enfim, ou ajudar uma pessoa cadeirante, sendo que, na verdade, ela só está pagando algo que ela fez na vida passada. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas, então, para que a gente ainda tem pena? Muitas vezes a gente tenta trazer um mundo melhor para essas pessoas, sendo que, na verdade, elas estão pagando por algo que elas mesmas fizeram. O que a gente sabe que não é verdade, né? A nossa crença que realmente Deus tem um propósito para a vida de cada um e né? Deus tem um propósito e cada um deve carregar a sua cruz. Mas na visão deles são pessoas que estão pagando por um erro. Então elas devem pagar pelo erro delas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai ver esse texto lá na frente, mas o próprio Pedro, ele questiona Jesus quando ele vê uma pessoa, um deficiente, ele fala assim: quem pecou? Foi os pais? Foi ele? E Deus repreende, Jesus repreende isso quando ele diz: ninguém pecou. Então, se ele está pagando por um pecado dele, então, na minha cabeça, a gente tem que deixar ele lá, ele tem que pagar pelo pecado dele. Então, para que a gente tem que correr atrás de tornar a vida dessas pessoas melhores? Gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Quero que vocês entendam que a visão deles acaba se tornando tão deficiente, tão boba, né? Que a gente acaba se questionando a própria crença deles. Não faz nenhum sentido. Aliane, Oi. É que nem a ideia, a gente estava falando na aula passada sobre os espíritas, né? Então, que você está falando, por que a gente vai fazer o bem? Então, a minha visão é que é extremamente egoísta. Eu vou fazer o bem para mim mesmo, porque eu consigo evoluir, eu consigo reencarnar melhor da próxima vez, ou chegar ao estado lá do Nirvana, e retornando mais umas aulas anteriores, não reencarnar mais. Então, eu não faço bem para o outro, eu faço bem para mim mesmo. Sim, a gente faz o bem para que eu possa crescer, não para que o meu colega ou para que né? Porque hoje, até assim, a igreja de Cristo, ela tem sido muito atacada com relação ao que é fazer bem e o que não é. Porque às vezes a igreja ela tem que ser um projeto social, né? A igreja ela tem que, enfim, a gente vai acabar entrando em outro mérito, mas assim, a igreja não é projeto social, gente. Claro, tem todo um âmbito social que nós devemos colaborar, tem alguns irmãos, principalmente nesse momento, que vão precisar da nossa ajuda. Mas a igreja, o foco da igreja não é ser social, não é abrir a porta da igreja para a gente lavar, dar banho em mendigo, o que acontece muito nos espíritas. Gente, eu não digo que isso seja pecado fazer, mas a partir do momento que eu quero fazer para me autopromover ou para que eu possa ganhar algo de Deus, isso está errado.
Isso tá errado. Se você faz uma caridade e você posta no seu Facebook, ou se você faz a caridade e fala assim, olha Deus, eu fiz, não esquece disso aí. Isso é pecado. Isso é pecado. O que a minha mão direita faz, a minha esquerda não precisa ficar sabendo. E não é através das obras em que eu sou salvo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Isso aí também já é batido, né, gente? Não precisa nem ficar falando. Mas, enfim, essa questão dos deficientes, eu quero que vocês entendam o quanto são egoístas mesmo. Porque acaba que alguns espíritas ajudam as pessoas deficientes e ainda podem julgá-las. De certa forma, eles estão julgando essas pessoas, dizendo assim, alguém pecou, você pecou, por isso você veio dessa forma. Julgando esse tipo de pessoa, esse tipo de situação. E não é assim, gente. As coisas não são dessa forma. Isso é uma visão minha, tá, gente? Podem discordar. Cristo morreu pelos nossos pecados em vão. Primeiro que eles não acreditam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Cristo morreu em vão. Se sou eu, se depende de mim. Ô, Aliane, Oi. o Felipe Perretti quer falar. Pode falar, Felipe. Na verdade, também eles pensam que, acredito, né? Deixa eu ajudar aqui, porque amanhã pode ser eu. E aí, se eu não ajudo hoje, amanhã talvez não vão me ajudar. Sim, e de uma certa forma julgando aquela pessoa, né? Exato. Obrigada, Felipe. Mas é isso mesmo, gente. E agora falando sobre a morte de Cristo na cruz, para que Cristo morreu na cruz? Na verdade, eles não acreditam nisso. Mas se a gente vive uma reencarnação, Cristo não precisava ter morrido, porque depende de mim. Então, a vinda de Cristo ao mundo, tudo que ele fez, a morte na cruz, né, como um cordeiro que morreu por mim e por você, foi em vão. Porque se depende de mim, a gente não precisa da morte de Cristo na cruz. Essa é uma visão minha, gente. Abri uma aspas, fechei a aspas. Alguém mais tem algum comentário? Não, né? Vamos seguir. Bom, essa é uma imagem com uma frase do Allan Kardec, para ficar mais visual, para os visuais aí, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, sempre evoluir, gente, sempre evoluir. E aí a gente vê que realmente, depois de morto, nasce a vida novamente, como um bebê, e aí segue aí o seu projeto de vida, né, gente? Vamos lá, deixa eu mudar só a câmera aqui. Vamos lá. A doutrina da reencarnação. Tem dois exemplos práticos para quem não ficou claro sobre o que é reencarnação. Eu vou ler esses exemplos aqui. Eu peguei num site espírita, tá, gente? Um serial killer, imaginem comigo, um serial killer assassino em série, que ao longo de sua vida tenha tirado a vida de dezenas de pessoas inocentes, poderia remir seus pecados através da reencarnação. Em outra vida, ele viria a este mundo sem seus braços e pernas, numa condição em que necessitasse constantemente da ajuda dos outros e dessa forma aprendesse a amar e valorizar a vida do próximo. Um outro exemplo, uma mãe que ao longo da vida tenha sido indiferente quanto à educação dos seus filhos e amor e carinho dado a eles, poderia reencarnar em uma família na qual ela tivesse o menosprezo de seus pais. Este fato poderia levá-la a dar educação, amor e carinho em dobro aos seus filhos, para que eles não sofressem o que ela sofreu. E tudo isso levaria sua alma a uma evolução em relação à existência anterior. Ou seja, gente, aquilo que a gente comentou, se uma pessoa é deficiente ou se alguém está sofrendo algum mal, isso é de alguma vida passada sua. Se preocupe com isso, tá, gente? Se você tem pais que não são crentes, que te condenam muitas vezes por você ser crente ou alguma coisa desse tipo, ou se você não tem amor de seus pais, não é porque seus pais são pecadores e porque eles precisam da graça e da misericórdia de Deus. É porque você pecou na vida passada, você foi dessa forma na vida passada e você deve aprender com essa vida. É isso que mais ou menos eles querem dizer. Uma coisa ridícula, gente, ao meu ver. Porque isso significa, então, que ninguém peca. Então, ninguém, na verdade, assim, o problema é totalmente seu, né? Você tá errado, você errou na vida passada. Se você, se alguém está te atacando por você ser crente ou alguma coisa assim, o problema é que você deve ter atacado alguém na vida passada, então fique atento. Então, é uma preocupação muito difícil da gente entender porque a gente não acredita nisso, mas eles acreditam. Então, não existe, na verdade, então, o mal. A gente vai ver isso aí depois. Vamos passar? Aí tá uma charge. Na verdade, gente, eu peguei isso no site espírita também, essa charge. Não é para ser um meme, não é para ser engraçada. De fato, a pessoa ali, olha, ela tá com 2 anjos,
Na verdade, eu tentei entender como é que funciona isso, né? A pessoa morre e ela dorme, o que que acontece? Não, tá, gente? Deixa eu explicar isso para vocês. Mas quando a pessoa ela morre na reencarnação, o espírito dela fica vagando. E aí até essa é uma preocupação muito grande dos espíritas em levar esta palavra, por quê? Porque todos vão reencarnar. Independente se você acredita ou não, você vai reencarnar na visão deles. A diferença é a seguinte: como nós não acreditamos em reencarnação, se a gente morrer, a gente vai ficar perdido. Então, até que um anjo, que eles chamam um anjo da guarda, ou um espírito iluminado, venha nos encontrar e nos explicar o que está acontecendo, a gente vai ser um espírito perdidão por aí. E a gente pode até começar a assombrar as pessoas, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Não sei se fica claro para vocês, mas na cabeça deles, quando eu morro, então eu estou na Terra, através do meu espírito. Eu, inclusive, participo do meu velório, tá? Eles acreditam nisso. E aí eu fico perdida aqui, esperando que um anjo venha até mim e a gente, então, possa entender, enfim, qual seria a minha evolução e eu voltaria para a vida. E aí ele vai me falar assim, olha, você vai voltar aí como uma pessoa sem uma perna, né? Como a gente tá vendo na charge aí. Ou uma pessoa sem um braço. Enfim, você vai voltar como uma planta, porque, né? Então, para eles, a ideia de disseminar a informação sobre a reencarnação é muito importante para que os espíritos não fiquem perdidos quando morrem. Então, eles se preocupam muito com isso, tá? Então, se vocês morrerem, não se preocupem, um espírito vai voltar, um anjo da guarda vai buscar vocês, tá? Não se assustem, não fiquem surpresos com a morte, logo vocês voltarão. Essa é a visão deles, tá? A gente tem que prestar atenção, porque às vezes alguém vê no YouTube metade da aula, pode pensar que a gente tá falando besteira, né? Gente, pelo amor de Deus, ouçam a aula toda. A doutrina da reencarnação. Ponto 1 aí da revista, tá, gente? Agora a gente entrou na revista. A reencarnação é a essência do panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma crença, gente, que acredita que absolutamente tudo é Deus. Então, eu sou Deus, essa guitarra que está atrás de mim é Deus, esse quadro é Deus, essa parede é Deus, tudo é Deus. Na verdade, tudo é Deus e Deus compõe tudo, como se fosse isso. É um pouco difícil de entender. Então, o universo, a natureza e Deus são idênticos. Sendo assim, os panteístas não acreditam num Deus criador. Então, Deus não criou as coisas, gente. Deus é as coisas. Na verdade, ele não é um Deus criador. Na verdade, tudo isso é Deus. E o mal, para os panteístas, o mal não é real. É uma mera ilusão. Na verdade, para eles acreditam que o mal foi criado pela igreja, pelos cristãos, para assustar as pessoas e levarem elas até acreditarem na sua crença. Então, nós criamos o mal, nós criamos o diabo. Olha só, gente. Nós criamos o mal para que as pessoas possam acreditar no que nós estamos falando. Isso daí também foi muito discutido na história, né, pela Igreja Católica, porque realmente a Igreja Católica criou o diabinho de chifrinho lá, o vermelhinho, para assustar as pessoas. Isso é fato, isso aconteceu por muito tempo. Mas que o mal existe, a gente também sabe que isso é fato, né? Só que diferente do que a Igreja Católica prega, ele vem bem bonito, ele vem bem atrativo. Isso aí também é assunto para outra aula. Mas aí ficou claro, então, sobre o que são os panteístas. A origem da reencarnação. Esse texto ficou longo, eu sei, eu não gosto de texto longo, mas eu queria que vocês entendessem que a questão da reencarnação, gente, ela é muito antiga. Ela é muito, na verdade, não tem uma data, não existe assim como o espiritismo, né? Olha, foi criado por Allan Kardec, enfim, as outras religiões têm data para começar, não. A reencarnação é algo que ninguém sabe quando surgiu. Só que os espíritas, eles batem muito nisso, que isso é muito antigo. Essa visão de reencarnação, ela não veio de agora. É algo muito antigo. Na verdade, elas já aparecem em tradições muito antigas da Índia. E os pré-socráticos gregos. Então, antes, né, de Sócrates, já se falava muito sobre reencarnação. E também é relatado pelos druistas celtas. Druistas celtas, gente, eram pessoas responsáveis pelo ensino, justiça e filosofia na sociedade celta, tá? Já acreditavam, já ensinavam na doutrina da reencarnação. E aí eu coloquei um texto também desse site espírita, depois eu mando o link para vocês. Também não é nada legal ver, mas é um espírita escritor José Reis. Eu não vou ler todo o texto, gente,
Mas o que me chamou muito a atenção aqui é que ele diz aqui, olha, o homem neandertal, ou seja, os pré-históricos, né? O homem da pré-história, de cerca de 2.000 anos, desculpa, de 200 mil anos, já sepultavam seus mortos em posição de feto no ventre materno, como símbolo de sua crença de que os espíritos deles renasceriam para uma vida entre eles. Enfim, se é verdade ou não, eu não posso dizer, mas segundo eles, as pessoas primitivas, né, os primitivos, os neandertais, na verdade eles acreditam da evolução, que venha do macaco, eles já enterravam os seus corpos, né, eles já enterravam os mortos com posição fetal, porque eles acreditavam que a pessoa iria reencarnar. Algumas religiões, então, que são adeptas à doutrina da reencarnação, é grande a lista, né? Eu acho que e são religiões muito... Além da lista ser grande, são religiões muito famosas e que têm muitos adeptos. O hinduísmo, o jainismo, o budismo, o movimento Rosa Cruz também, que é uma seita que talvez a gente possa dispensar um tempo em alguma aula para entender. A Sociedade Teosófica, o kardecismo, espiritismo, e aí também tem o espiritismo de Allan Kardec e o espiritismo da religião cristã, que acredita como Cristo, não sendo como o Salvador, que a gente acredita, mas como um médium também, como Allan Kardec. O Candomblé, que é muito famoso também na região da Bahia, né, no nosso país. A Umbanda também. Seixinoye, nós temos aí também essa religião aqui em Itapeva. Quem nunca comeu yakisoba do Seixinoye, que joga a primeira pedra. Seixinoye, então, é uma religião japonesa. Na verdade, eles até não se dominam como uma religião, mas como um conceito, como uma filosofia de amor, a natureza, enfim. Um cristianismo esotérico. Os Wicas também é algo que me surpreendeu muito, que eu tenho uma amiga que tem uma irmã Wicca, então não é uma coisa assim muito longe da nossa realidade. Os Wiccas são bruxas mesmo, tá, gente? Eles se autodenominam bruxas mesmo, e aí vivem de bruxarias, e aí assim como o espiritismo tem a questão mais leve, enfim, os Wiccas também, desde feitiçarias. E a Cabala. A Cabala é um misticismo judaico, tá, gente? Que surgiu lá no judaísmo. Aí eu gostaria de fazer uma enquete com vocês, mas eu e a Carol ainda estamos aprendendo a mexer no Zoom, não vou conseguir, mas eu quero que vocês reflitam. Temos uma segunda chance no aspecto pós-morte? Carol, tira o áudio do pastor, que ele vai responder pra gente. Surprise pra ele. Pastor? Pastor, tá aí? Eu não tô conseguindo desmutar ele. Eu clico em cima, não desmuta. É que ele tá com o áudio desligado. Pastor? O Gessé falou que ele tá dormindo. Acho que ele não tá por aí, não. Pastor? Não. Bom, enfim, gente. No aspecto pós-morte, nós temos uma segunda chance. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Ao meu ver, na verdade, pensando um pouco do que eu estudo da Bíblia, a nossa chance é agora, né? A nossa vida é agora. Não existe nenhum purgatório esperando para ser julgado. E aí eu vou fazer aquela carinha do gatinho do Shrek, né? E Deus vai olhar e falar, poxa, pecou tanto, né? Nem acreditava em mim lá na Terra. Mas tadinho, né? Vamos passar ela aqui para o céu. Não, gente, a hora é agora, nós temos que escolha então a ser quente, ser frio, assim como a igreja de Laodiceia lá estava morno. A gente tem que acreditar agora, a gente tem que buscar a Deus agora. Essa é a hora. Não vamos ter uma segunda vida, não vamos ter uma segunda chance, por isso até devemos fazer o bem, amar ao próximo, buscar todos os frutos do Espírito nessa vida, porque é nessa vida que a gente pode desfrutar, né, do aspecto de salvação mesmo. É aqui que a gente encontra Cristo. Enfim, acredito. Oi? Desculpa, só vai ficando uma reflexão, talvez. Será que se nós tivéssemos a possibilidade de reencarnarmos, a gente aceitaria se fosse nossa decisão? Será que iríamos querer reencarnar? Ou pior, será que se dependesse de nós conseguiríamos evoluir, gente?
Meu Deus, eu assim, orquídea, eu ia voltar como uma graminha daquela seca, sabe? Ou eu ia voltar como uma planta, mas uma planta minha, que não recebe água, que a coitada tá Seca, que dói. mais ou menos isso. Um cachorro vira-lata, talvez. Mas enfim, gente, podem participar, tá? Se quiserem tirar o áudio aí, não durmam que nem o pastor. Vamos lá, gente. Agora tem uma avaliação bíblica também na revista, tá? A gente já tá entrando aí, então, no segundo ponto da revista. Deixa eu dar uma olhadinha, que tem o chat tá piscando aqui. Isso me incomoda. Não, o pastor. Fala pro pastor acordar aí, gente, participar da aula. Vamos lá. Pessoal, desculpa, é que eu tô com visita. Ah! É a Ana Camila e a Luciana que vieram trazer o vídeo delas. Coloca a Ana aí, ela deveria estar assistindo a aula. Fala para ela. Vou chamar ela. Fala para ela que ela deveria estar assistindo a aula, isso sim. Estou chamando aqui, ó, na aula. Olha aqui, ó, senta aqui um pouquinho. Não, senta aqui um pouquinho, vai lá. Vamos lá, pessoal. Ana. Oi? Oi, Ana. Oi. O Gessé, bem, você tá mutado. O Gessé não para de falar aqui, mas ele não liga o áudio dele. Ana, o Gessé falou para você ficar aí assistindo a aula. Bom, Pastor, eu preciso de você. Fala para ele voltar aí que eu preciso dele agora. Diga. Presta atenção aí, pastor, que eu vou precisar da sua ajuda agora. Bom, pessoal, vamos lá então. Senão nosso horário também, 11 horas já. Bom, Não, agora é tempo ilimitado. É verdade, pastor. Vamos lá, gente. Então, uma avaliação bíblica sobre a reencarnação. Esse é o tópico 2 da lição, da revista aí, podem acompanhar. Então, eles usam alguns textos da própria palavra de Deus, é o que a gente já discutiu. O diabo, ele conhece a palavra de Deus e ele usa a própria palavra de Deus para tentar nos afastar da própria palavra de Deus. Assim como ele fez lá no deserto com Jesus, ele usou a palavra dele contra ele. E é isso que muitas vezes acontece também, gente. E não é diferente com o reencarnacionalismo. Então, textos que os reencarnacionalistas utilizam para provar sua tese. O primeiro texto, eu queria que o pastor participasse, porque pode ser que eu fale besteira, tá, gente? E o meu slide não tá passando. Ai. Mexeu o espírito. Vai falar do negócio que... Então, vamos lá. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero que vocês percebam é só essa frase aqui, ó. E disse... Então, Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Gente, eles usam esse texto, mas não faz nenhum sentido. Primeiro porque Jó, não necessariamente, ele quis dizer que ele estaria voltando ao ventre da sua mãe. Até porque os reencarnacionistas, eles usam essa tese, esse texto bíblico de Jó, que acabam se contradizendo neles mesmos. Porque a gente, no caso do ciclo da reencarnação, que eu entendo e que eu estudei, eles não voltam na mesma mãe. Então, por exemplo, eu não morro, ou vamos supor que minha mãe morra, eu morra, e nós duas vamos voltar de novo, eu no ventre da minha mãe. Não é isso que acontece. A gente volta numa nova família, numa nova vida. E aí, então, se Jó estivesse falando sobre reencarnação, ele estaria contradizendo o conceito da reencarnação. Mas ele não está nem falando sobre reencarnação, tá, gente? Ele está querendo... Pastor, pode me interromper e me corrigir. Mas ele está dizendo que as coisas materiais, tudo aquilo que ele sofreu, se ele veio nu para a Terra, ele poderia, então, voltar e ele vai voltar nu. Porque quando isso também é um texto muito utilizado por pregadores, enfim, para falar sobre a vida aqui na Terra, que a gente não leva nada, né? E realmente Jó, ele foi testado nessa terra, perdeu tudo, depois Deus restituiu ele em dobro, é isso que está lá no último capítulo de Jó, mas o que ele quer dizer é que tudo isso não importa para ele. Toda essa questão material não é válido para Jó.
E assim como não deve ser para nós. Porque assim como a gente vem nu, a gente não traz nada. Na verdade, quando a gente nasce, a gente não traz nada para essa terra, a gente também não leva nada dessa terra. Então é isso que esse texto está falando. Estou errado, pastor? Certíssimo. Então vamos lá. Assim veio a mim, tem mais um texto que está lá em Jeremias 1, de 4 a 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações que te dei por profeta. Como se Deus estivesse dizendo assim: Ah, cara, eu já te conheço. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conheci de outras, ó. Não é desse carnaval que eu te conheço, é de outras vidas que eu te conheço. Como se Deus estivesse dizendo isso. E, gente, não é isso que Deus está querendo dizer. Na verdade, Deus nos conhece desde a eternidade. Ele conhece a Liane desde a eternidade. Por isso também, esse texto é muito utilizado por teólogos, por pregadores, para nos dizer que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e nada foge do controle de Deus. Tem situações que a gente... já sei aqui, gente. Tem situações que a gente enfrenta que a gente pensa, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Simplesmente esqueceu de mim. E não, Deus já sabe, nossa vida já está... Esperar o José aqui. Nossa vida ela já está escrita por Deus. Todos os desafios que nós devemos passar, Deus já sabe. Então, e muito antes do ventre da nossa mãe, Deus já sabia. Deus já sabia quem seria a Liane, Deus já sabia o momento de conversão da Liane, Deus já sabia que a Liane seria uma eleita, tá? E que outras pessoas apenas seriam chamados. Deus já sabe de todas as coisas. Pastor, pode seguir? E agora, gente, esse é um tema extremamente importante. Esse é um texto que realmente é muito utilizado. Hoje eu vi um vídeo de manhã do Henrique Cristo falando desse texto, de novo batendo nesse texto. Só que eu não quis trazer esse vídeo para vocês, até porque o Henrique Cristo virou algo cômico, enfim, mas é ridículo. O vídeo é ridículo, eu não quero causar isso em vocês. Mas eles acreditam, então, eles provam a reencarnação através da vida de Elias. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Está lá em Mateus 11:14, onde Jesus Cristo, né, ele se refere a João Batista. E aí todos dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Gente, só que eu quero que vocês abram, por favor, lá em 2 Reis 2:11. Alguém consegue abrir e ler para mim, por favor? É só tirar o áudio de vocês, tá? Vocês conseguem fazer a gestão do áudio aí. Alguém? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E aí, gente, olha só. Como novamente, eles próprios contradizem com o conceito do que é a reencarnação e com os textos que a gente leu aí. Como é que João Batista é a reencarnação de Elias, sendo que Elias não morreu? Porque a Bíblia não fala que Elias morreu. Então, na verdade, Elias foi arrebatado. Estou errada, pastor? Foi sim, foi arrebatado. Não passou Elias foi arrebatado num carro de fogo. Gente, Elias, olha, um dia eu chego lá, hein? Mas, enfim, ele foi arrebatado. E como é que, então, João Batista é Elias, sendo que Elias não morreu? Novamente, para que haja reencarnação, a gente tem que cumprir o ciclo. Elias não passou pelo ciclo, pelo ponto da morte. Então, não faz nenhum sentido. Concordam comigo? Bom, e aí seus discípulos o interrogavam, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que disseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. É isso que a gente está falando, gente. João Batista, ele teve um ministério, ele teve na verdade, um chamado muito parecido com o de Elias, né? Que João Batista, ele veio antes de Cristo para, na verdade, preparar o terreno, né? Para que ele pudesse
profetizar, né? Foi o último profeta aí. Só que Elias era Elias, João Batista era João Batista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, os dois não eram a mesma pessoa. Porém, o ministério de Elias e de João Batista eram muito parecidos. É por isso que Deus se refere a Elias. É por isso que Jesus, desculpa, gente. É por isso que Jesus se refere a Elias. Pastor, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não sei se eu fui bem clara. A ideia de reencarnação era tão comum naquela época que quando Jesus começou a fazer os seus milagres, Herodes ficou preocupado, achando que era João Batista que tinha voltado, porque ele tinha decapitado João Batista. Então, quer dizer, Herodes ficou com medo, achando que Jesus era João Batista e que tinha voltado para se vingar dele. Olha só. E então vai muito além. Imaginavam que João Batista era a reencarnação de Elias e que Jesus seria a reencarnação de João Batista. O que a gente sabe que não faz sentido nenhum segundo a palavra de Deus, tá? Então, quando algum espírita, algum hinduísta, algum candomblé, alguma wicca venha te falar sobre reencarnação e citar algum desses textos, vocês já estão preparados para contradizer, né? Para, na verdade, falar a verdade. Tem mais um texto, olha. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é um texto também muito utilizado. Na verdade, essa história de João Batista e Elias é bem utilizada, mas esse também é muito utilizado. Gente, esse texto também é muito comum, ele é muito conhecido por nós, porque realmente nós acreditamos que nós precisamos nascer de novo, mas não a atitude de nascer a atitude de nascer da minha mãe, enfim, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, mas é apagar, é sair do velho homem, é ter um novo nascimento, é ser uma nova pessoa. Então, aquele que não nasce de novo, aquele que continua sendo a mesma pessoa, aquele que não veste as suas vestes brancas, aquele que não se santifica não vai poder ver o reino de Deus, mas é com relação à conversão, porque muitas pessoas se convertem, mas continuam sendo, quer dizer, não se convertem, né? Porque converter é mudar, mas muitas pessoas se dizem convertidas, mas continuam com atitudes antigas, continuam com pecados de estimação, não se arrependem dos seus pecados, e é isso que Deus está falando. Esse é um versículo muito forte que deve falar com a gente, sim, mas não está falando nada de reencarnação. A verdade é que nós devemos nascer de novo para que possamos ver a Deus, mas não a atitude de nascer literalmente, não é no sentido literal que Jesus está falando, tá? Podemos passar? Bom, gente, ainda na revista aí, o nosso Deus não é uma força impessoal, assim diz o Senhor, e eu posso provar pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, de 1 a 2. Aí a gente contesta o panteísmo que diz que Jesus não criou nada, ou seja, como se ele fosse, como eu disse, uma força impessoal. E não, Deus, ele criou todas as coisas e ele não simplesmente nos criou e nos jogou. Ele criou e ele cuida. E ele está conosco. E ele ainda continua nos abençoando, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo depois do pecado, a gente vê lá no Jardim do Éden, que mesmo depois de pecado, Jesus ainda vai até Eva e Adão, né? E eles estão envergonhados pelos pecados deles, fizeram cobertas para eles, mas ainda assim Deus se preocupou com eles, fez novas roupas de pele de carneiro, né, para eles. Então, assim, Deus não é uma força impessoal, contradizendo o que os panteístas dizem. Deus também não nos criou do nada, gente, não foi do nada que ele nos criou, muito menos a partir dele, tá? Muito menos a partir de algo intrínseco a ele, da matéria dele, né? Como os panteístas dizem que nós somos parte de Deus, como se essa parede fosse Deus, essa cadeira fosse Deus, não é nada disso, gente. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Deus nos criou pela sua palavra. Deus é soberano em suas ações. Muito interessante isso, gente. Deus não é
um irresponsável que criou o mundo, jogou o mundo, vocês se virem, vocês evoluam, vocês nasçam e morram e se evoluam, que eu não tô nem aí. Não é isso que Deus fez. A gente vê lá em Salmo 104 a 105, 115, 104 e 115, quero que vocês leiam, por favor. É um salmo de Davi, onde Davi exalta quem é Deus. Isso é muito importante, nós cristãos, lermos os salmos como uma oração, dando o verdadeiro crédito, dando a verdadeira glória e honra a quem é Deus. Então, que fique isso muito claro para nós. A Liane deu uma cortada, volta um pouquinho, isso é muito importante. Meu Deus, eu falei tanto essa palavra. Bom, gente, voltando aí, eu quero que vocês leiam o Salmo 104 a 115. Isso pegou, Carol? Isso, daí, pode ir. Bom, eu quero que vocês aprendam, então, leiam lá 104 a 115 como uma oração mesmo, para que a gente dê a verdadeira honra, a verdadeira glória ao nosso Deus, tá? Pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pelo que Ele fez, não pelo que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer, mas pelo que Ele já fez na nossa vida e pelo que Ele é. Bom, vamos seguir, então. A doutrina da reencarnação tem uma perspectiva antibíblica acerca do homem. Essa que a gente falou aqui anteriormente, gente, é uma doutrina antibíblica acerca de Deus. Tá? Então, falamos sobre Deus, a visão deles sobre Deus, e agora vamos falar, então, a perspectiva antibíblica acerca do homem. Os reencarnacionalistas negam a origem do homem na sua concepção. Salmo 139, a gente está com um horário bem limitado também, vou pedir para vocês que leiam em casa, tá? Eu não vou conseguir ler agora, mas é um salmo muito importante, muito querido para nós cristãos. Negam o homem sendo como alma e corpo. A gente vai ver na semana que vem falando sobre como é a nossa vida após morte, é uma aula muito importante, mas não existe, então, homem e corpo para os reencarnacionalistas, porque, na verdade, a alma da Liane, ela pode habitar em vários outros corpos, né? E não é isso que a palavra de Deus diz. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a Liane foi criada e Deus soprou em mim a alma vivente. Então, assim, a Liane, esse corpo aqui habita o Espírito Santo e a minha alma, tá, gente? Então, é isso aqui. Não tem onde fugir mesmo. O corpo será ressuscitado, provando que o homem possuirá corpo imortal e perfeito, restaurado por Cristo Jesus. O corpo, gente, é esse corpo aqui. Pastor, pode me interromper se eu estiver errada, mas é esse corpo aqui, gente. Não tem outro corpo. A Liane não vai habitar em outro corpo. Assim como eles acreditam que quando evolui, vem outro corpo, enfim. Então, assim, a Liane vai evoluir e vai voltar magra. Não, é isso aqui mesmo. Tem que fechar a boca porque não tem outro corpo, não. Eu queria, hein? A gente podia escolher. Bem que podia, né? Voltar um pouco. Mais alta, mais magra. Ia ajudar. O corpo será ressuscitado, provando que o homem possuirá corpo imortal e perfeito, restaurado por Cristo Jesus. A gente já leu. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos nós morremos pelo pecado, nós seremos vivificados, restaurados por Cristo Jesus. Amém? Temos mais a doutrina, então. A reencarnacionista tem uma perspectiva antibíblica acerca da morte, gente. É muito difícil falar sobre morte, na verdade. Todas as religiões, elas buscam amenizar um pouco essa situação, porque o homem não foi criado para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não nos criou para a morte. Só que o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Então, é por isso que as religiões tentam se confortar de alguma forma. E a reencarnação não é diferente. Não vivemos um ciclo de vida e morte. Temos apenas uma vida. A nossa chance é agora de sermos fiéis à palavra de Deus. Então, gente, é agora, né? Não tem outra vida. Não adianta a minha juventude, eu vou levar do jeito que eu quiser e vou esquecer tudo aquilo que eu aprendi na infância, na palavra de Deus, e vou viver minha vida, e talvez quando eu estiver velho, próximo da morte, eu volte para Cristo. Não existe isso, gente. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, a gente já leu esse texto, vindo depois o juízo, em Hebreus 9, 27.
E o último tópico aí, a doutrina da reencarnação tem uma perspectiva antibíblica acerca da salvação. Na verdade, eles nem acreditam muito em salvação, mas evolução e atingimento do nirvana, como a Carol comentou nas últimas aulas. Segundo o reencarnacionismo, a salvação é conquistada mediante nossos esforços nessa terra. A lei do karma é a salvação pelas obras. E aí tem um texto bíblico aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, olha que palavra linda, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Glória a Deus por isso, gente. Paulo, na carta aos Romanos, deixa um conforto muito grande para o nosso coração, muito maior do que pensar que eu vou morrer e ter uma segunda chance. É saber que nós somos justificados pela fé, nós somos justificados gratuitamente pela obra de Cristo na cruz, pela obra de Cristo nas nossas vidas. Amém? Ai, gente, achei que era o último, perdão. A doutrina da reencarnação numa perspectiva antibíblica acerca do julgamento. Então, com a possibilidade de reencarnação, a morte não é o ponto final. Isso ficou claro pra gente. Na verdade, não existe um ponto final, mas existe um ciclo. O inferno é apenas uma ameaça hipotética, que os cristãos criaram aí o inferno, né? Tanta coisa a gente podia criar boa, criamos o inferno, que nós, os cristãos, utilizamos para ajudar as pessoas a receber o evangelho. O julgamento divino não existe, pois vivem se aperfeiçoando. Sendo assim, para que Deus... Olha, gente, esse efeito que eu aprendi a fazer. Olha, estou melhorando muito, pastor. Para que Deus iria nos julgar? Bom, para que Deus, então, julga a terra ou julga as nossas vidas, gente? Para quê? Sendo que, na verdade, eu estou no processo de evolução e estou evoluindo sempre. Então, ele sempre vai olhar para mim e pensar, ela está evoluindo, então eu não preciso de um julgamento. E aí a palavra de Deus lá em Apocalipse 20, de 12 a 13, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte ao inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então nós seremos julgados. O livro de Apocalipse muita gente acha assustador, mas na minha visão é um livro de consolo. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Sim, então tudo isso que a Liane falou, então eu posso viver minha vida tranquilo, porque eu fui salvo gratuitamente e não estou em processo de evolução, então tá tudo bem? Não, gente, a gente vai ser julgado e é pelas nossas obras que nós seremos julgados. Então, temos que estar sempre atentos, mas o julgamento de Deus, nós não poderemos pular o julgamento de Deus, ou então pedir, Deus, posso voltar para a Terra para dar uma evoluída, para dar uma melhorada lá? Não, gente. É agora e nós devemos estar sempre preparados para este julgamento, porque a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente sabe o que vai acontecer, que esse julgamento vai acontecer e Deus dará, então, ao mar aos mortos e ao inferno aqueles que há neles, né? Aqueles que é do inferno. Vamos seguir, então. Conclusão, falei que eu tinha uma frase, é de Freud, e aí isso resume um pouquinho, tenta nos fazer entender um pouquinho o porquê de tudo isso, o porquê dessa questão da reencarnação, se não faz nenhum sentido, para que isso existe, então. E aí Freud tenta explicar, essa frase está na revista, tá, gente? A ilusão é coisa que deriva dos desejos humanos. Nesse respeito, ele se aproxima da alucinação psiquiátrica. Realmente, parece uma alucinação psiquiátrica, tudo isso que eu falei para vocês, mas na verdade eles usam isso como se fosse um conforto para eles. É uma forma que eles acharam de se confortar com esta vida, não tem o conforto de Cristo, do Espírito Santo que habita em nós. Enfim, é o desejo deles que eles se evoluam, que as obras os salvem, e a gente tem que orar por essas pessoas, a gente tem que pedir a Deus que ilumine as nossas vidas para que nós sejamos usados para levar o Evangelho. Devemos buscar a palavra de Deus, estar preparados para quando o inimigo tentar nos tirar desta verdade, nós devemos estar muito preparados, porque ele vai tentar. A gente vê que eles tentam usar textos da palavra de Deus para nos confundir, mas nós temos que estar
muito ligados a isso, a entenderem da palavra de Deus, para que a gente também possa ter argumentos e dizer não no momento certo. E aí a conclusão, eu queria deixar para vocês 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós nascemos de novo, gente. Nós nascemos de novo, mas a Aliane nasceu de novo nesse corpo. Mesmo quando Cristo me chamou, eu aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que todos que estão aqui já nasceram de novo. Realmente nós tivemos um encontro com Deus. Amém? O Luiz Cavani quer falar. Quem? Luiz Cavani. Tira o mudo dele, fazendo favor. Pode falar, Luiz. Não sei, pra mim é que eu não tô conseguindo tirar. Luiz, você tem que tirar então, por favor. Se ela não tá conseguindo, é você. Estão me ouvindo ou não? Sim. Então tá bom. Quando foi falado sobre essa aula, eu lembrei muito da minha infância, que eu lia muitos gibis da Turma da Mônica. Não sei se vocês liam isso, mas vocês eram crianças também. Que mesmo que na inocência, isso me fez pensar muito na época, sabe? Eu cheguei a perguntar para umas pessoas lá na igreja, se, por exemplo, eu não perguntei sobre reencarnação em si. Eu perguntei se... o meu jeito de perguntar foi, se um dia eu fechar meus olhos morrendo, eu vou abrir meus olhos no corpo de outra pessoa, sabe? Daí a pessoa disse, não, eu também acredito nisso. Aí eu fiquei meio, então, né? Daí, com o tempo, eu cresci, as minhas ideias mudaram. Só que, mesmo que numa inocência, a literatura que tem na época, ou tinha na época, querendo ou não, isso pode fazer sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, criança absorve muito fácil as coisas. É que é mais fácil entender isso, né? Uhum. É mais fácil entender que você vai fechar o olho e vai abrir no olho de outra pessoa, do que entender todo o projeto de salvação, enfim. Sim, tem uma historinha lá que eu lembro, por exemplo, o cara tinha acabado de morrer, virou fantasminha lá no purgatório, na história do Bernardinho, e pouquinho depois, nos quadrinhos depois, já tinha que reencarnar no corpo de uma pessoa que seria importante para salvação mundial, global, sei lá, sabe? Então, isso pode fazer algum sentido, do Papa Capim, dos índios lá, que não queriam reencarnar como cobra, samambaia, aquele monte de coisa. Então, querendo ou não, para eles isso pode fazer sentido, mas fica na cabeça das crianças, principalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e também com o que as crianças estão vendo, ouvindo, porque isso para elas pode fazer sentido na época, assim como para mim fez, né? Mas graças a Deus isso não foi para frente. Amém. Mas também a televisão, né? A Globo traz muita novela espírita e filme, vende muito filme dessa questão de pós-morte, porque na verdade as pessoas que não têm o evangelho, que não conhecem a palavra de Deus, tentam buscar mesmo uma forma e tentam, né, assim como o Freud disse, parece até uma alucinação psiquiátrica, mas tentam buscar algum jeito de entender o futuro, de entender isso é do ser humano mesmo. A gente é muito Quem assistiu Ghost? Ghost, tem algumas novelas também, né? Aquela viagem, eu falei na aula lá, gente, mas eu era criança, eu passava viagem, você lembra? Que daí tinha os espíritos que andavam, eu ficava pensando, e olha, que eu já era crente, igual o Luiz. Tipo, eu ia na igreja, sabia que não tinha aquilo, mas aquilo ficava na minha cabeça. Na hora que eu ia dormir, por exemplo. Ai, se aparece um espírito aqui, meu vô, sei lá, qualquer pessoa. Tipo, dava medo. Então, e aí as pessoas acabam ficando, não, melhor eu entender isso aí, eu me converter a isso, porque a hora que eu morrer, meu espírito não vai ficar perdido por aí, né? Enfim. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Tem mais alguém que queira contribuir? Pastor. Muito boa aula. Bom, pessoal, espero que eu tenha sido clara, né? É um assunto, eu falei para Carol, a gente trouxe uma revista um pouco mais leve aí, não sei se vocês conseguiram ler, para a gente poder falar um pouco da graça, um pouco da suficiência de Cristo. E vamos seguindo, então. Semana que vem a Carol vai dar aula para vocês, a última lição. É uma lição bem importante, espero que vocês gostem, né? A gente está bolando algumas coisinhas aí.
Vamos orar então para a gente encerrar? Eu vou orar. Estamos encerrando um pouquinho depois do horário, mas acho que valeu a nossa aula. Santo Eterno Deus, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor para te engrandecer, para te agradecer, ó Deus, pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, ó Deus, queremos agradecer principalmente pela Tua Palavra, Senhor, porque temos acesso à Tua Palavra, Deus, porque acreditamos na Tua Palavra, Senhor, porque sabemos que Teu Santo Espírito tem nos dado discernimento, o Teu Santo Espírito, Deus, tem nos dado entendimento da Tua Palavra, Senhor Jesus. Amém. Peço a Deus que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, ó Pai, nos fazendo instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, que possamos, ó Deus, ter contato com os eleitos do Senhor, que acreditam ainda, ó Deus, nessa reencarnação, para que realmente eles tenham um novo nascer, ó Deus, mas um novo nascer em Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas para que sejamos usados por Ti, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida do Daniel aqui nesta manhã, Jesus. Estamos muito felizes, ó Pai, pela obra do Senhor na vida dele, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem um propósito grande, ó Deus, na vida deste irmão eleito, escolhido pelo Senhor, ó Pai. Fortalece a nossa fé, nos ajuda, nos abençoa. Que tenhamos um domingo cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. Estenda assim também para a nossa semana, ó Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Obrigada, pessoal. Aliane, só rapidinho, Uhum. agradecer aí o pessoal pela colaboração para a gente poder assinar o Zoom. Verdade, pastor. Com certeza será bênção para nós, como já tem sido essa ferramenta, né? E assim, um testemunho em relação aos colegas, né? Nós temos um grupo de pastores do presbitério, depois eu tenho lá da pós-graduação, e são poucas as igrejas que têm mantido um trabalho em relação às sociedades, à escola dominical e principalmente ao MP, como nós temos mantido. Abençoe a vida de vocês, dos nossos jovens, e pelo desejo de continuarem efetivo no trabalho. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Bom, é isso, né, pessoal? Obrigada mesmo. Todos se prontificaram aí a termos o Zoom pago. Hoje não nos preocupamos com o tempo, né? Isso é prova de que o evangelho está sendo eficaz, porque a gente, né, eu e a Carol que estamos dando aula, não somos nem nada teólogas, pelo contrário, temos que aprender muito ainda da palavra de Deus, mas acredito que se vocês contribuíram é porque está sendo útil o ensino, a palavra na vida de vocês. Então, gostaria de agradecer em nome da UMP e vamos seguindo, né? O evangelho não para. Sim. Obrigada, pessoal. Até domingo que vem, gente. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.